Boa noite, irmãos e irmãs. É um prazer, uma alegria estarmos juntos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Saudamos os irmãos que estão aí nas suas casas, nas suas residências, os irmãos que estão aqui, nos ajudando nessa noite, Que Deus abençoe. E eu quero convidar você a orarmos nesse momento, a colocarmos nossa vida diante do Senhor. O tema do nosso culto hoje é transformando o mal em bem. E Deus, Ele transforma tudo isso, porque Jesus transforma a nossa família. É o tema do nosso mês de maio, o mês da família, esse é o tema. E celebramos o Deus que transforma a história da família para a sua glória. Vamos orar nesse momento? Pai amado e Deus querido, obrigado porque estamos reunidos em Sua presença, porque, ó Deus, nós dedicamos nosso coração ao Senhor, porque toda a nossa vida está diante do Senhor agora, Pai. Nós dizemos isso, ó Pai, os irmãos estão espalhados nos seus lares, cada um em sua casa, ou talvez junto com seus parentes. Não podemos estar juntos no templo, mas estamos, ó Pai, unidos no Espírito, unidos debaixo da cruz do Senhor, e estamos para adorar o Seu nome nesse momento, para celebrar o Senhor. Com nossas famílias, dizemos ao Senhor: Jesus, transforma a nossa família, ó Pai. E clamamos que o Senhor esteja, ó Deus, recebendo todo o culto, toda oração, toda a celebração que prestamos ao Senhor nessa noite. Ó Pai, cuide de cada coração, de cada vida, onde quer que esteja, Pai, onde quer que essa imagem esteja chegando, que esse som esteja chegando, que o Senhor esteja mostrando toda a verdade do amor do Senhor a cada vida e a cada família. Amém. Cuide de nós nesse momento aqui de culto, abençoa, ó Pai, a parte técnica da transmissão, abençoe a parte técnica da música, tudo que vai acontecer, ó Pai, que seja tudo para a honra do Senhor. Nada é nosso, Pai, é tudo para o Senhor. Por isso entregamos tudo ao Senhor e oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar Vem, esta é a hora de adoração, e convido os irmãos a louvarmos o Senhor nesse momento. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Amém. Podemos chegar diante de Deus em adoração. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 146.
O texto aparece aí, primeiro aparece 31 dias de oração, Jesus transforma minha família. Pode colocar agora a letra, né? A letra do Salmo aí, né? A leitura que nós vamos fazer. Você pode colocar. E eu quero convidar você na sua casa a ler junto comigo. Vamos ler então. Aleluia, ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para sempre. Que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O hino de número 32, Linário para o Culto Cristão, ele diz: ao Deus de amor e de imensa bondade. Você que está aí na sua casa, se você quiser ficar em pé, e vamos adorar o Senhor cantando esse hino de forma maravilhosa, como é a letra dele. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai. Com coração transbordante de graças, seu grande amor todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também exultantes cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que faz maravilhas, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Foi até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Louvado seja o Senhor, porque Ele é o Deus poderoso, é o Deus criador, e nós oraremos nesse momento. Vamos orar, falar com Ele, adorando o nome do Senhor em adoração. Irmã Gislene vai orar nesse momento. Vamos orar, irmã Gislene. Querido Deus, nós queremos exaltar e bendizer ao Deus maravilhoso a quem nós servimos, o Senhor que é o único digno de merecer toda a honra, toda a glória.
toda exaltação, ó Deus, nesse momento, com todos os nossos irmãos que estão cultuando junto conosco nos seus lares, ó Deus, nós que aqui estamos no templo, estamos louvando um só Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro que existe, e o Senhor tem ouvido as nossas orações, ó Amém, Deus. Deus, Então queremos exaltá-lo, queremos bendizê-lo, queremos colocar as nossas vidas na tua presença nesse momento, que o Senhor receba o culto que nós prestamos ao Senhor. Amém, Deus. Receba os hinos que nós cantamos, as leituras feitas da tua santa palavra. Receba a nossa vida, ó Deus, como oferta diante do teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que nós podemos estar diante do Senhor. Eu quero saudar mais uma vez os irmãos que estão aí, que estão chegando aí no chat. Eu estou acompanhando aqui, né? Mas eu quero convidar você a dar nós estamos com 22 assistindo agora. Eu quero convidar você a dar uma saudação, a dar uma boa noite aí no chat, se você não deu ainda. Dá uma boa noite aí para que todos estejam vendo. Dê uma saudação em nome de Jesus para as pessoas aí do seu coração, né? Nada forçado não, para a gente poder estar junto, sabendo que o irmão está aí, que a sua família está aí e que Deus esteja transformando a nossa família, né? Confiamos no Senhor que altera a trajetória da tribulação em bênção. Nós vamos cantar Ele é meu e teu Senhor e vamos adorar o nome do Senhor nesse momento. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor
Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom nós podermos confiar no Senhor dessa forma. Nós temos vários motivos de oração, nós temos motivos que precisamos orar por pessoas que estão enfermas. Essa situação que a nossa nação vive, do coronavírus, são muitas pessoas, milhares de pessoas infectadas no Brasil. Nós temos mais de 15 mil mortes, mais de 15 mil famílias enlutadas. Nós temos pessoas que estão lutando contra isso, crentes em Cristo. Uma das pessoas que está hospitalizado no hospital lá em Brasília é o cantor Paulo Gomes. Ele e a sua esposa estão hospitalizados com Covid-19 e nós devemos orar por eles. Nós devemos orar por outros. Pastor Sócrates, recebemos uma informação da Mariane ontem, que ele está bem, se recuperando. A voz que demoraria um mês para retornar já está normal. Já começou a correr 6 quilômetros na esteira por dia. Então, nós temos que continuar orando por ele, mas está bem melhor. Mas a médica disse que tem um período de recuperação agora para refortalecer os músculos e tudo mais. E outros, né, que precisam de oração. Os irmãos estão fazendo tratamento contra o câncer, tantas coisas, precisamos orar. Enfim, uma coisa muito importante, irmão Camilo, que o irmão vai orar, é que no nosso Brasil está de luto. E nós precisamos pedir a intervenção de Deus para o nosso país. Precisamos pedir uma vacina para esse Covid-19. Vamos orar então? Irmão Camilo vai estar orando nesse momento. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, nós queremos agradecer o teu santo nome. Sim, ó Pai. Pelas tuas bênçãos recebidas, ó Pai, obrigado por este momento que nós estamos aqui, nós aqui na igreja, e o pessoal nas suas casas, ó Pai, com o coração aberto para ouvir a tua palavra. Amém, Senhor. Neste momento, ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, o nosso Brasil. O Senhor sabe da nossa necessidade, ó Pai, de tudo que nós temos vivido, tudo que nós vamos vivendo, ó Pai, que nós necessitamos tanto do Senhor nesse momento. Eu venho pedir misericórdia, ó Pai, para aquelas pessoas que estão nos hospitais, ó Pai, com Covid-19, nas UTIs, ó Deus. O Senhor esteja colocando sua mão poderosa sobre esta nação, ó Pai. O Senhor sabe de cada um, de cada coração, ó Pai, que tem sofrido, os familiares, ó Pai, que tem passado dificuldades, ó Pai, tem colocado seus corações diante do Senhor. E aqueles que não conhecem o Senhor, ó Pai, possam encontrar abrigo no Senhor, ó Deus, que pessoas vão e levem a mensagem de salvação para essas vidas, ó Pai. Eu clamo, Pai, porque sabemos que precisamos do Senhor. Sim. Não há nada que nós podemos fazer, ó Pai. Eu clamo por uma vacina, ó Pai, por uma cura, algum comprimido, qualquer remédio, ó Pai, que venha fazer efeito, ó Pai, venha nos livrar desse mal, ó Deus. Amém. Sabemos que precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor, quebrantando, ó Pai, porque é a nossa necessidade. Amém. E eu clamo pela nossa Três Pontas também, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós também. Sim, Deus. Esteja nos dando consciência, ó Pai, de cada coração, para que nós tomamos os devidos cuidados na propagação desse vírus, ó Pai. Muita gente nem sabe que tem, mas nós precisamos ter cuidado, ó Pai. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja com aqueles enlutados, ó Pai. Guarde seus corações, ó Pai. Tranquilize nesses momentos difíceis que muitas pessoas têm perdido a vida, Pai. Esse policial que foi morto ontem, Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Cuide da sua família, ó Pai. Amém. Um outro acidente que veio acontecer ali em Varginha também, alguém veio a falecer, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dos seus familiares, ó Deus. Consolando, ó Pai. Porque sabemos que dependemos do Senhor. Amém. Eu venho clamar também, ó Pai, nesse momento, pelas nossas campanhas missionárias, ó Pai, pelo Deus, Brasil inteiro, pelo mundo, ó Pai. Que nós não deixamos de lado essa campanha, Pai, tudo que nós fizemos, tudo que nós contribuímos, que nós possamos colocar diante do Senhor com o nosso coração. Amém. Eu clamo por cada missionário espalhado por este Brasil, Pai, por este mundo, que tem passado tempos difíceis, mas o Senhor tem dado estratégia para cada um deles, para alcançar muitos corações, ó Pai. Eu clamo pela nossa igreja também, ó Pai, que nós sejamos cada vez mais proclamadores do Teu Evangelho, Pai. Que seja na nossa casa, seja na nossa família, ó Pai, que nós estamos vivendo esse mês de maio, ó Pai, o tempo da família. Jesus transforma a minha família, ó Pai, e que isso seja verdade nas nossas vidas. Amém. Que nós possamos colocar tudo diante do Senhor.
Eu te agradeço mais uma vez, fica conosco neste culto, e é em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro agradecido. Amém. Amém, amém. Que bom que a gente pode colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração. E eu quero convidar você, eu vi algumas das saudações que os irmãos estão dando aí. Realmente esse é o momento que a gente pode nos alegrarmos e continuarmos celebrando o nome do Senhor, porque Ele é bondoso, porque Ele é maravilhoso. Mas eu quero convidar você agora, dar um abraço na pessoa que está aí na sua casa, dar boa noite novamente, cumprimente aí. E a gente vai estar cantando Jesus, essência do louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti, dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Essa canção diz que Jesus é a essência do nosso louvor. O chamado culto é: entregamos o louvor sincero a Jesus, que transformou-nos pela salvação. Meus irmãos, como é sério isso que nós acabamos de cantar. Como é gratificante podermos louvar ao Senhor, mas como é comprometedor dizermos que Jesus é a essência do nosso louvor. Né, Gisele? Se não tiver instrumento para tocar, se não tiver microfone para cantar, não é verdade? Se não tiver internet para transmitir, Jesus continua sendo o quê? A essência do nosso louvor. Nós só estamos aqui, né, irmão? Nós só estamos aqui porque Jesus é a essência do nosso louvor. Você só está reunido na sua casa porque é isso. Eu gostaria, nesse momento, de nós orarmos ao Senhor, nós colocarmos nossas vidas diante do Senhor. E um grande motivo, irmãos, que nós temos é o quebrantamento da nossa vida diante do Senhor. Quebrantamento.
quebrantamento diante de Deus. Se há algo que esse tempo nos ensina, é que nós não valemos nada. E toda a nossa vida está nas mãos de quem? De Deus. Se há algo que esse tempo nos ensina, é que nós devemos nos humilhar diante do Senhor, rasgar o nosso coração. Não é? Eu tenho orado por isso, tenho pensado sobre isso, já preguei sobre isso no segundo domingo que nós estávamos sem o culto, sem estarmos juntos, né? Quando preguei sobre o quê? O que vai ser desse tempo, quando tudo passar, o que vai ser da nossa vida? Lá em Jeremias, capítulo 5, versículo 30. Então, eu fico bastante preocupado, conversava com meu irmão hoje pela manhã, com outros irmãos durante a semana. Os irmãos estão preocupados das pessoas não estarem juntas na igreja, no templo, e esfriarem na fé. Não é o fato da gente estar no templo ou não que muda o quê? A temperatura da nossa vida cristã. Mas é o fato da gente estar quebrantado diante de Deus, da gente estar com a nossa vida derramada diante do Senhor. Então, nesse momento, eu quero que você curve a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar agora. Eu vou orar. E se você puder se ajoelhar onde você está na sua casa, aí, se você tiver condições de se ajoelhar, eu convido você a fazer isso, para a gente orar ao Senhor, para a gente dizer a Deus o quanto a gente precisa dEle, o quanto a gente precisa que Ele faça em nossa vida, no nosso coração, o quebrantamento e o avivamento necessário. Vamos orar. Ó Pai amado, Deus querido, nós nos humilhamos diante do Senhor agora, Pai. Nós nos prostramos diante do Seu altar poderoso, do Seu altar de graça, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus de todo poder, Deus de toda glória, Deus de toda majestade. Nós acabamos de cantar, ó Pai, que nós não sabemos explicar o grande amor que o Senhor tem por nós, mas nós sabemos o que há no nosso coração. Nós temos a certeza da vida eterna, nós temos a certeza da salvação em Jesus Cristo. E por isso, ó Pai, nós exultamos no Senhor, nós derramamos nossa vida diante do Senhor, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é grandioso, misericordioso, compassivo, e demonstrou todo amor e graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Mas nesse momento, o nosso clamor, ó Pai, o nosso clamor é por uma transformação espiritual em nossas vidas. Transformação, ó Pai, de tal forma que nós cada vez mais valorizemos a grande salvação que o Senhor fez em Jesus através das nossas vidas. E eu peço pela minha vida, pela minha esposa, pelo Daniel, pelo Davi, peço, ó Pai, pelos que estão aqui conosco hoje, pela irmã Gislene, peço pelo Natan, peço pelo Camilo, por toda a sua família, ó Pai, e peço por cada membro, por cada família dessa igreja, ó Pai. Peço pelos irmãos que não pertencem à nossa comunidade institucionalmente, mas estão conosco participando desse culto agora. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, transforma, nos vivifica, ó Pai, nos aviva, ó Pai, porque precisamos do Senhor. Ó Deus, que nos quebrantemos diante do Senhor, que o nosso coração se humilhe, que a gente reconheça cada vez mais como o Senhor é poderoso e que a nossa vida esteja cada dia mais individualmente diante do altar do Senhor, que os nossos corações se dobrem, ó Pai, em submissão completa à Sua palavra e que a gente possa, ó Pai, cada dia mais fazer a diferença nesse mundo, ó Pai. Nós temos ouvido, ó Pai, durante esse mês da família, já ouvimos, ó Pai, contando hoje, 17 devocionais que nos falam do poder transformador que o Senhor operou em nós e como nós devemos levar essa transformação às pessoas, aos demais, fazer discípulos, ó Pai, começando a nossa família, que isso seja uma realidade, que isso seja uma verdade, que o Senhor transforme a nossa família em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Se houver, ó Pai, pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus, que cada um de nós seja instrumento do Senhor. Ó Pai, se todos na nossa vida já professaram a sua fé, que a gente se consagre cada vez mais, que a gente dobre o joelho diante do Senhor, que a gente coloque os nossos lábios, ó Pai, cada vez, ó Pai, mais prostrados diante do Senhor, nosso coração, e que a nossa vida, ó Pai, seja derramada cada vez mais diante do Senhor. Ó Pai, nós não podemos olhar para esse tempo, imaginarmos que a nossa vida continua normal. Não, ó Pai, nós temos que nos avivar, deixar que o Senhor nos reavive, faça todo o avivamento espiritual acontecer. Ó Pai, eu clamo por cada vida, eu clamo pela primeira igreja batista em Três Pontas, ó Pai. Se houver erros, pecados, ó Pai, omissões, o que for que não for do Senhor, todo mal que há, que o Senhor transforme em bem para a glória do Seu nome. Ó Pai, nós clamamos porque nós entendemos que o Senhor quer que isso aconteça na nossa vida. Por isso, ó Pai, faz essa obra. Também, ó Pai, nesse momento que vamos agora, ó Pai, estudar a Sua palavra juntos, que o Senhor fale de maneira poderosa ao nosso coração, porque precisamos ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus que nós pedimos, Pai. Amém, Senhor. Amém.
com submissão, nos abrimos para a transformação por meio da palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Nós leremos versículos 19 e 20 agora. Gênesis capítulo número 50, versos 19 e 20. E queremos estudar com os irmãos hoje sobre o tema, né, transformando o mal em bem. Transformando o mal em bem. Vamos ver, esse tema, meus irmãos, vem bem da frase que José disse aos seus irmãos, que nós vamos ver aqui. E eu gostaria que nessa noite a gente abrisse o coração, todos nós, para aquilo que Deus tem a falar no nosso coração, a nossa vida. No mês de maio do ano passado, eu preguei nesse texto sobre vivendo o perdão na família. Vivendo o perdão na família. Que esse texto é um exemplo disso. E eu gostaria nessa noite de conversar com os irmãos pensando o quê? Se é um tempo de Jesus transformar a nossa família, que nós deixemos que Ele transforme todo o mal em bem para a glória e honra do nome dEle. Gênesis 50, 19 e 20. Abriram suas Bíblias aí? Gênesis capítulo 50, versículos 19 e versículo 20. O texto bíblico diz assim: José lhes respondeu: não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Preste atenção no que José diz aí, versículo 20. Certamente planejastes o mal contra mim. Que continua aí? Porém, quem? Deus o transformou em bem. Deus, Jesus, é aquele que transforma todo o mal em bem. Você crê nisso? Você crê nisso ou não? Deus, Ele pode transformar todo o mal que existe ao nosso redor, na nossa vida, talvez na nossa família, talvez no emprego, tanta coisa que pode existir de mal. Por exemplo, nós estamos vivendo, irmãos, esse tempo que nós podemos dizer que é um tempo chocante. Nós constatamos no dia a dia os estragos que acontecem, por exemplo, situações más, né, e as suas consequências. Que o chamado, né, a pandemia do Covid-19 acumulou. Eu fico com o coração muito pesaroso, irmãos, quando eu vejo o número de mortes. Irmãos, no mundo, os dados de hoje, agora à tarde, no final do dia, são 4.690.000 pessoas com o vírus. É muita gente, não é? Muita gente. No mundo, são 313 mil mortes. Mas também são 1.720.000 pessoas recuperadas. E louvamos a Deus por isso. Agora, no Brasil, estima-se, né, nas pesquisas, 235 mil casos. Pesquisa não, né? Estatística dos números do Ministério da Saúde, 235 mil casos. E o número de mortes, até hoje, 6 horas da tarde, 15.724 mortes registradas. Mas também 89 mil pessoas recuperadas. Uma situação que a gente não pode, o quê? Mensurar. Por exemplo, 15.724 mortes é a população de muitas cidades do sul de Minas. Às vezes junta-se o quê? 3 cidades para dar, a população de 3 cidades para dar esse número de mortes. É muita gente, não é? Eu tenho certeza que você concorda comigo que é muita gente. Meus irmãos, nós temos orado, como o irmão Camilo orou, para que Deus nos dê o alívio. E para que Deus nos dê a solução para esse mal. O problema é que fosse só esse mal, né, irmãos? Mas a gente vê que, por exemplo, com a situação dessa pandemia, aí tem o aproveitamento político, você vê aí, né? O aproveitamento político, os políticos brigando por uma coisa ou outra, pegam a situação e transformam para A ou para B, e cada A ou B tentando fazer um cabo de guerra com as coisas, e quem sofre, quem são?
São as pessoas que estão nos leitos de hospitais, os profissionais de saúde, toda a estrutura do Brasil, ou do mundo, podemos dizer assim. Mas nós temos orado para Deus dar a solução. E nós sabemos que o mal, ele traz destruição. João 10:10, o mal, ele vem roubar, matar e destruir, mas Jesus diz que somente nele existe a possibilidade de felicidade, de paz, porque ele traz vida o quê? Em abundância. E esse é o ponto que eu quero falar com os irmãos. Que Jesus o quê? Ele transforma todo o mal em bem. Jesus transforma todo o mal em bem. E eu gostaria de trazer isso de uma forma muito especial nesse mês da família, para dentro da minha vida, para dentro da minha família. Gostaria que você pensasse para dentro da sua vida, dentro da sua família. Primeiro, eu gostaria que você pensasse para dentro do seu coração, do seu interior. Existe mal aí dentro? A palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus nos purifica do quê? De todo pecado. Mas às vezes o mal insiste o quê? Em permanecer. Eu estava vendo agora no final da tarde aquele filme, né, Prova de Fogo, eu junto com a Ângela, né, Ângela? A gente estava vendo o filme Prova de Fogo. Não pude ver o final, mas cheguei bem no finalzinho, perdi um pouco para arrumar para vir para cá. E a gente vê que era uma família, o Caleb e a sua esposa, como que é o nome dela mesmo, lembra? Hã? Catherine. O Caleb e a Catherine. O Caleb era o marido que achava que estava tudo bem. Até um ano atrás estava tudo bem na casa deles, mas ele vivia preso na pornografia, no computador na casa dele. Ele tratava a esposa mal, tantas coisas aconteciam, a esposa também entrou tudo naquele. A esposa estava prestes, quase a cair num relacionamento extraconjugal no seu trabalho. Era o mal onde? Dentro do coração, e o mal estabelecido onde? Na família. Quando nós olhamos, irmãos, quantas vezes há mal também no meio dos familiares, há mal no trabalho, há o mal na igreja, na reunião que a gente diz, né, no meio das pessoas, em todas as abrangências da nossa vida. Será que não existe momentos maus, situações más que precisam ser transformadas em bem? Eu tenho certeza que existem. Quem é o único que pode transformar? É o Senhor Jesus. Por isso, hoje o Senhor, Ele quer nos mostrar que há uma história nova, há uma saída. Ou, como eu gosto sempre de dizer, se o mal estava o quê? Sufocando, escravizando, há quando a libertação, há a sobrevida. E o Senhor, Ele pode interferir em nossa história. E o que Ele faz? Ele transforma o mal em bem. Então, Jesus, Ele transforma a nossa família. E hoje o quê? Deus transforma o mal em bem, transformando o mal em bem. Quando nós olhamos para isso, então, eu gostaria que você olhasse comigo um pouquinho esse texto. Meus irmãos, a história de José e da sua família, ela é maravilhosa, não é? Nós temos nesse texto o desfecho, é bem o finalzinho realmente, da história de José. O final da história é narrada pelo agir de Deus, do Senhor, quando Ele transforma todo o mal em bem. E nós podemos dizer que Deus, o quê? Ele é especialista em fazer o quê? Em transformar o mal em bem. Irmãos, José era o primeiro dos 2 filhos da esposa chamada Raquel, de Jacó. Ele era o mais velho, não é? A esposa amada de Jacó. E Raquel, ela morre quando ela dá à luz a Benjamim, o seu segundo filho. Pois bem, José, quando nós olhamos para a história dele, José era um jovem inteligente. Alguns o chamam do que? Lá vem o que? O sonhador, né? Porque ele tinha seus sonhos. A gente não pode entender os sonhos de José no contexto que muito fala, eu tenho meus sonhos. Não, aquilo lá era algo que Deus estava o quê? Falando para ele. É bem diferente do que muitos pensam hoje, não é? Um sonhador, mas ele também, ele era o mais querido dos filhos, de forma errada, por Jacó, e levou esse tratamento que Jacó, seu pai, dava a ele, levou a acontecimentos desastrosos e muito danosos dentro da família de José, dentro da família de Jacó. Irmãos, existe um sonho que José sonha, lá no capítulo número 37, ele sonha que todos os de sua família
iriam um dia se curvar diante dele. Ele chama o pai de sol e a mãe do quê? De lua, e os feixes, seus irmãos, queriam o quê? Se curvar diante dele um dia. O pai de José não gosta, o pai de José, Jacó, não gosta disso, fica espantado, mas guarda essas coisas no coração. Os irmãos ficam com muitos ciúmes, eles ficam com raiva dele, e por causa disso, certo dia, eles resolvem se vingar dele. Lá vem o sonhador, ele vai até o campo para buscá-los, a mandado de seu pai, para levar aviso a eles. No campo eles veem que ele está vindo, eles pegam, a intenção deles era matar, mas o irmão mais velho, Rubem, os impede que façam isso. Então ele é vendido para mercadores de escravos, e esses mercadores de escravos chegam no Egito e o vendem para Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. José então passa a morar como escravo na casa de Potifar, e Potifar faz de José o mordomo, o governador, o responsável por tudo que acontecia na sua casa. A mulher de Potifar bota os olhos em cima de José, começa a desejar José, tenta seduzi-lo, e como ele não vai na onda dela, ele não cede àquela sedução, ela mente e diz que ele tentou agarrá-la à força, e por causa disso o quê? José vai para a prisão. Quando chega na prisão, José tem a oportunidade de decifrar os sonhos do copeiro-chefe, do padeiro-chefe. E aí depois, quando um deles morre, depois quando está diante de Faraó, um daqueles é restituído no seu cargo, Faraó tem um sonho muito estranho. Esse então, que é o copeiro, ele fala para Faraó de José, Faraó traz José para o palácio e conta o sonho para ele, e José revela o sonho de Faraó. O que acontece? Faraó fica tão impressionado com a firmeza de José, e ele diz lá porque Deus estava trabalhando a favor de José, que o Faraó fala então, olha, se vai haver fome no mundo, você vai ser o administrador para cuidar do Egito durante esse tempo. E isso acontece, não é? E José então ele torna-se o governador do Egito. Nesse tempo que ele torna-se o governador do Egito, seus irmãos vão até o Egito para comprar mantimento. E aí José os reconhece, depois de algumas coisas, de idas e vindas, José se revela a eles, pergunta sobre seu pai, daí seu pai vem até o Egito para morar na terra de Gósen. Lá seu pai morre, Jacó morre. Quando Jacó morre, chega nesse ponto aqui no capítulo 50. Depois que Jacó morre, os seus irmãos vêm, no versículo 15, diz assim, ó, quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram, e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Ou seja, eles tentam arrumar uma estratégia para se darem bem com José agora, já que seu pai não estava mais vivo, pensando que José cuidava deles por causa do pai. José diz a eles, vocês não precisam ficar preocupados, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, e vocês fiquem tranquilos que eu vou cuidar de vocês, vou cuidar dos seus filhinhos, como é chamado aqui no versículo número 21 e 22, e nós vemos que José declara, olha, com um coração cheio de amor, cheio de perdão, olha, Deus transformou o mal em bem. Uma história bonita, não é? É uma história linda da atuação de Deus. O final nós vemos então, nós encontramos essa transformação que Deus faz. E nós vemos, irmãos, o jovem sonhador, chamado José, odiado pelos irmãos, chorado em luto pelo pai que tinha o coração inconsolável, tendo uma trajetória, a trajetória de José, e eu vejo não de uma trajetória de sucesso simplesmente humano, mas uma trajetória da ação da poderosa mão de Deus intervindo sempre em sua história, transformando o mal em bem e fazendo que o bem se estabelecesse sempre pelas mãos de quem? Do Senhor. Então, eu gostaria que, olhando para essa história, eu tentei resumir muito a história de José, eu gostaria que cada um de nós olhasse para a história da nossa vida. Eu repito, José não foi próspero pelas suas próprias mãos, mas José teve toda a transformação na sua vida por causa da ação de quem? De Deus. Que Deus transformou o quê? O mal em bem. Agora, olhe para a sua história, pessoal.
Há coisas que Deus precisa transformar na sua vida, que são más. Olhemos para a história da nossa família agora. Será que nós, olhando assim, analisando, a gente reconhece a necessidade da ação poderosa do Senhor, também transformando o mal em bem na nossa vida, na nossa família? Às vezes você acha que o quê? Que está tudo bem, que está tudo certo. Mas será que está? Será que não tem nada lá dentro de casa que é um mal que precisa ser o quê? Transformado, porque o pecado, irmãos, ele transtorna tudo. Mas Deus, pela sua graça, o que Ele transforma o mal em bem. E eu quero dizer mais uma vez que somente Deus, somente o Senhor pode realizar essa transformação, porque Jesus, Ele transforma a nossa família. E Jesus hoje, nós ouvimos que Ele transforma o quê? O mal em bem. Por que que nós podemos ter essa certeza que Deus pode transformar o mal em bem, ou então transformando o mal em bem? Sabe por quê, irmãos? Porque nós olhamos para a história de José, nós temos 3 transformações muito belas. A primeira transformação é que Deus, presta atenção, a primeira transformação, Deus transformou o fundo do poço em uma nova perspectiva de vida. Vou repetir. Primeira lição que nós encontramos: Deus transformou o fundo do poço em uma nova perspectiva de vida. E aí você já entende que a gente vai para a história de José. A gente vai lá para trás, para Gênesis capítulo 37. Olha sua Bíblia lá, abre lá, para a gente poder entender como Deus é o transformador, que transforma o mal em bem, e que coisa maravilhosa Deus faz, Ele fez na vida do José, e pode falar dizendo na nossa vida também. Meus irmãos, nós vemos aí no capítulo 37 de Gênesis, a partir do versículo 18, na realidade o texto é até 36, né? Gênesis 37, de 18 a 36, mas nós vamos ver alguns versículos. Nós vemos aí, irmãos, a maldade dos irmãos de José. Versículo 18 diz que eles, os irmãos de José, o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o quê? Para o matar. Você já imaginou? 10 irmãos, né? Porque Benjamim não estava lá. Queriam o quê? Matar José. Diz o texto, né, lá vem os sonhadores, diziam, né, vamos matá-lo, versículo 20 agora, e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Aí Rúben vem, intervém, e aí José chega, nós estamos passando pelo texto aí, e diz o versículo 24, que agarrando-o, lançaram-no na cisterna, a cisterna estava vazia, porque não havia o quê? Água nela. Onde José foi lançado? No fundo do quê? Do poço. Era o fim para ele? Meus irmãos, quando nós olhamos, eles disseram, lá vem o sonhador, o sonho está nos versículos 9 e 11, aí, como dissemos para os irmãos. Né? Os irmãos tinham ódio dele. José teve um sonho e contou a seus irmãos dizendo, eu tive um sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse, que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos, versículo 11, ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso onde? No coração. O texto que nós vemos depois, versículos 18 a 24, diz que os irmãos, a maldade deles, arquitetaram um plano maligno. Mas depois do versículo 28, de capítulo 37, diz assim, ó, quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para onde? Para o Egito. 20 ciclos de prata aí, né, irmãos? Como está aí no texto, quando nós vemos aí que coisa triste aquilo que fizeram o quê? Com José, 228 gramas de prata. Meus irmãos, quando olhamos isso, eles vendem ele aos comerciantes. Rúben tenta o livrar das suas mãos, mas agora ele tem que mentir para o pai. Pegam lá a túnica dele e rasgam, matam um cabrito sujo de sangue e mandam para Jacó dizendo que o filho tinha o quê? Morrido. Mentem para o pai. Quando José chega lá no Egito, José é vendido para Potifar, como diz o versículo 36, e os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão o quê? Da guarda. Potifar era um homem o quê?
de grande o quê? De alta posição no Egito. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós vemos o quê? Já estamos porque um probleminha na transmissão, né? Problema de internet aqui, sinal aqui. Pois bem, então José é vendido para Potifar, um homem de alta posição no Egito. José sai do fundo do poço e vai para onde? Para a casa de Potifar no Egito. E José, irmãos, na casa de Potifar, existem novas perspectivas para ele. José chega lá e começa a servir a Potifar, e quando nós olhamos o quê? Nós olhamos aqui até o versículo 23 do capítulo 39, versículo 1 até versículo 23 do capítulo 39, novas perspectivas, né? Como entender, irmãos, as novas perspectivas, sendo que José era um que ali? Escravo. Será que havia novas perspectivas? Havia. Olha aí, por exemplo, o versículo 2 do capítulo 39. Mas o Senhor estava com quem? Com José. Quem que estava com José? Era Deus. Quem que agia transformando? Era o Senhor. Porque somente Ele. E Ele tornou-lhe próspero. E passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. E o versículo 3 diz ainda, né, que o seu senhor, o quê? Viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele, o quê? Empreendia. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, versículo 4, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. E é interessante, irmãos, que quando nós vemos aí versículos 5 e 6, desde que o colocou como mordomo de sua casa e todos os seus bens, quem que abençoou? O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Versículo 6, Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. Meus irmãos, quando nós vemos isso, José foi tirado lá do fundo de poço, para estar o quê? Na casa de Potifar. Mas tem um problema. O problema é que é a aprovação. A mulher de Potifar, versículos 7 a 12 do mesmo texto, diz que ela coloca os olhos sobre José. Ela se oferece para José. Mas José mantém o quê? Mantém-se íntegro. Mantém-se íntegro diante de Deus. Como vou pecar contra o meu Deus? Como vou fazer tamanho mal? Diz ele. Versículo 9. Ele foi injustiçado, ele foi levado à prisão, versículos de 13 a 20. E novamente o quê? A perspectiva de vida. Versículo 21 do capítulo de número 39 diz assim, olha, a partir do 21, o Senhor, porém, estava com quem? Com José. Vocês veem aí? Quem que estava com José? O Senhor, diante da sua família, agora como escravo da casa de Potifar, e agora dentro da prisão. Quem que estava com José? O Senhor. Então, estendendo sobre ele a sua bondade, dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro, igual Potifar não se preocupava com nada, o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Meus irmãos, José virou o homem de confiança do carcereiro. O fundo do poço, da cisterna, onde seus irmãos o jogaram, foi transformado por Deus em novas perspectivas para a vida de quem? De José. Olhando para essa história, irmãos, para o início dela, para esse primeiro ponto, né, que Deus transformou o fundo do poço em novas perspectivas de vida, nós vemos aqui que o texto, irmãos, ele não mostra nada em José daquilo que eu vou citar. Por exemplo, quais são as atitudes de José que são narradas pelo escritor? Você vê José desanimado?
Vê aí? Não. Você vê José reclamando, murmurando? Não. Você vê José proclamando impropérios, digamos assim, xingamentos? Não. Você vê José inconformado? Oh, por que eu estou do fundo desse poço? Por que agora eu sou escravo? Eu vivia bem lá com meu pai. Eu era amado. Não, irmãos. Nós não vemos nada disso. Mas nós vemos somente que José se coloca nas mãos de Deus. Porque Deus era com quem? Com ele. Deus abençoava aquilo que José fazia. José era um homem íntegro. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que Deus ele está sempre pronto a transformar o fundo do poço de vidas e de famílias que se colocam nas mãos dele. E Deus está pronto para transformar esse fundo de poço em novas perspectivas de vida. Agora, uma pergunta que nós temos que fazer. Será que não é a nossa realidade? Você se sente no fundo de algum poço? Eu já vi pessoas chorarem, amarguradas pela situação em que vivem. Quem pode transformar? É o Senhor. Em nenhum momento da história, irmãos, José, ele lamenta o que fizeram com ele. Ele não lamenta o tratamento dos seus irmãos. Ele não lamenta o tratamento dos mercadores de escravos. Ele não lamenta a mulher de Potifar, nem mesmo Potifar. Nada, nunca. Mas você já percebeu que às vezes, individualmente ou como família, nós ficamos lamentando? Como gostamos muitas vezes de valorizar o quê? O sofrimento. Às vezes nós saímos do poço fisicamente, mas não deixamos o poço, né, espiritualmente. O Senhor hoje quer transformar essa realidade. E eu não sei o fundo do poço seu qual é. Às vezes o fundo do poço está no relacionamento conjugal. Às vezes o fundo do poço está no relacionamento com os filhos. Às vezes o fundo do poço está na questão de descontrole financeiro. Às vezes o fundo do poço, ele se demonstra também em algum vício que existe dentro do lar, ou na sua vida pessoal. Deus pode transformar todo esse mal em bem. Mas o que precisamos fazer? Nós precisamos, como José, deixarmos a nossa vida aos cuidados de quem? Do Senhor. Qual o fundo de poço, né, que você, sua vida pessoal, sua família estão enfrentando? Existe uma realidade, irmãos. Muitas vezes Deus permite uma virada, uma guinada na história. Às vezes Deus permite o poço, permite momentos que são desafiadores, porque Ele tem novas perspectivas para a nossa vida. Ele tem. O importante é que precisamos que Deus seja conosco. Nós vimos no versículo 2 do capítulo 39, nos versículos 4, o reconhecimento de Potifar, depois no versículo 21 em diante, que Deus estava com quem? Com José. E por isso o quê? Ele saiu do fundo do poço, com nova perspectiva para a vida. Busque a Deus, busquemos o Senhor, porque Ele pode transformar o mal em bem hoje, agora. Ele tem nova perspectiva. Mas também uma segunda lição que nós encontramos no texto é que Deus transforma o mal em bem. Ele tirou José do fundo do poço para uma nova perspectiva de vida, mas Deus também transformou a prisão em uma providência ao mundo. Presta atenção, irmãos. José estava onde? Preso. Um presidiário que passou a ser o quê? O governador da nação mais importante no mundo à época. A providência de Deus. Deus transformou a prisão em providência ao mundo. O versículo 21 que nós já lemos, do capítulo 39, né, até o versículo 23 do capítulo 40, nos mostra, irmãos, a primeira jornada de José na prisão. Ele ficou lá sendo confiança do carcereiro, o homem de confiança do carcereiro. Você viu aí no versículo de número 23. Não é? Então José se tornara a pessoa ali que era, podemos chamar até do ajudante mor do carcereiro, né? Ali aquele que ajudava. Mas ali na prisão, nessa primeira jornada, José conheceu duas pessoas. Ele fez dois amigos. Quem eram os dois amigos? Capítulo 40, versículos de 1 a 4, diz aí
depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro cometeram uma ofensa contra o seu senhor, o rei do Egito. Por causa disso, o faraó indignou-se contra os dois oficiais, contra o copeiro-chefe, contra o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere, onde José estava o quê? Preso. Quem que era o capitão da guarda? Potifar. Então o José estava preso na casa de Potifar. E lá ele conhece quem? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E versículo 4, e o capitão da guarda colocou-os a cargo de quem? De José, para que os servisse. Assim ficaram algum tempo detidos. Quem que passou a cuidar de quem? Do copeiro-chefe e do padeiro-chefe? José. Irmãos, eu gostaria que a gente fizesse uma rápida retrospectiva. José, o sonho dele, lá em 37, de 9 a 11, é que ele estaria numa posição acima dos seus irmãos. E quando nós olhamos a trajetória de José, nós vemos José como um homem empreendedor, um jovem empreendedor, mas um jovem de talentos, e que Deus abençoava aquilo que ele fazia. Imagina, irmãos, trabalhando para Potifar, que nós vemos o testemunho do que aconteceu na casa de Potifar, toda aquilo que foi acumulado de experiências na vida de José, e ele, tudo aquilo serviu para o crescimento da vida dele, para o desenvolvimento da vida dele, né? Num termo hoje, né, que é totalmente atual, a expertise que ele tinha na gestão, na administração, nós vemos totalmente aqui na vida de José. E aí o que acontece? Nessa questão dele cuidando do padeiro e do copeiro, transmitindo coisas para eles, os dois têm um sonho. Na mesma noite os dois têm um sonho. Versículo 9 a 13 do capítulo 40 e versículo 21 é o sonho do copeiro-chefe, que é restaurado ao seu posto, e o padeiro-chefe sonha, mas infelizmente o padeiro-chefe é morto por Faraó. Ele não é restaurado no palácio. O pedido de José ao copeiro foi claro, versículo 14, lembra-te de mim quando estiveres bem. Mas o versículo 23 diz que o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Pelo contrário, o quê? Esqueceu-se dele. E aí, a segunda jornada de prisão agora, de José na prisão. Nós vemos aí dos versículos 1 a 36 do capítulo 41. Nessa segunda jornada, irmãos, olha o versículo 1, olha aí, olha, do capítulo 41. Diz assim, ó, passaram-se quantos anos? 2 anos inteiros. 2 anos é muito tempo, não é? Para ficar onde? Na prisão, na situação de José. 2 anos inteiros. E Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E aí tem todo o sonho de Faraó, versículos de 1 até versículo 8. Quando chega no versículo 9, o copeiro se lembra que tinha o quê? Um rapaz da prisão que podia o quê? Interpretar sonhos. Então o copeiro, versículos de 9 a 13, fala isso para Faraó. Faraó, então, versículos 14 e 15, tira José da prisão e Faraó conta o sonho para José. Depois de contar o sonho para José, Faraó recebe uma resposta, versículo 16. E eu gostaria que você prestasse atenção na resposta que José dá a Faraó. Versículo 16 do capítulo 41. José diz assim, olha, José lhe respondeu, e isso não está em mim o quê? O interpretar o sonho. Mas Deus é que dará uma resposta de paz ao Faraó. O que José está mostrando para Faraó? Que quem poderia transformar a situação era quem? Era o Senhor. Versículos 17 a 36 do capítulo 41, o sonho, José fala o sonho, a interpretação, e nós vemos aí então na história, irmãos, o presidiário que se tornou um instrumento de providência para a fome no mundo. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 37 do capítulo número 41. E esse conselho foi bem aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então o Faraó perguntou aos seus subordinados, poderíamos achar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Depois o Faraó disse a José, visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há melhor que tenha discernimento e sabedoria como tu.
comandarás a minha casa e todo o meu povo se governará por tua ordem, somente no meu trono serei maior que tu. E Faraó disse mais a José, versículo 41, eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Versículo 42, então o Faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou-o na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Meus irmãos, nós vemos então que o ex-presidiário é nomeado governador do Egito, porque Faraó diz, Deus está com você. Então, ninguém melhor do que quem? Do que você para cuidar do Egito. As ações gestoras de José estão nos versículos 46 a 49. Ele foi um trabalhador e mordomo fiel, porque ele cuidou de tudo fielmente, e ele soube o quê? Aproveitar os anos de fartura para enfrentar depois os 7 anos de fartura, para enfrentar depois os 7 anos do quê? De fome. Nós vemos aí a constituição da família de José, versículos 50 a 52, e o nome dos filhos é muito interessante, irmãos. Versículo 51, José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Quem que ele honrou com seu filho? Deus. Versículo 52, ao segundo filho, ele deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quem que José honrou com o seu segundo filho? A Deus. Quem era com José? Deus. Quem transformou todo o mal em bem na vida de José? Foi Deus. Quem tirou José da prisão e colocou como providência para combater a fome no mundo? Foi Deus. Quando nós olhamos para tudo isso, como Deus transformou o mal em bem na vida da família de José com poder maravilhoso, é extraordinário. Meus irmãos, e quando nós olhamos para isso, aplicando isso ao nosso coração, o que Deus fez com José pode ser espelho do que Ele pode fazer na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família também. Agora, para isso acontecer, eu posso dizer, meus irmãos, sem chance de errar, que nós precisamos sair das prisões da vida para sermos instrumentos da providência do Senhor ao mundo. Você presta atenção nisso? Ó? Existem prisões que às vezes são prisões pecaminosas, que estão em nossas vidas, em nossas famílias, que nos impedem de sermos o quê? Bênção nas mãos de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. José foi. Irmãos, existem prisões terríveis nas nossas vidas, e todas elas têm uma marca comum, uma marca que aprisiona, que cativa, que entristece, que causa dor, que causa sofrimento, que chama-se o quê? Pecado. Pecado causa isso. Lembra que lembramos de João 10:10 atrás? Quando olhamos para o que Jesus diz, né? João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus em Cristo nos liberta de todo pecado para sermos instrumentos de bênçãos dele ao mundo. Lembra o que Deus disse para Abraão? Quando chamava Abraão, ainda lá em Gênesis 12, versículos 2 e versículo 3. Se tu uma bênção. Final do versículo 3, por causa de você, todas as famílias da terra serão o quê? Abençoadas. Irmãos, e eu quero dizer para os irmãos de uma forma muito prática, sabe o quê? Que quantas vezes nós nos prendemos dentro de nós mesmos e fazemos da nossa vida uma prisão. Muitas vezes nós nos prendemos dentro da nossa família, dentro do nosso egoísmo. Quantas vezes nos prendemos dentro do nosso orgulho? Há prisões que podemos chamar de prisões financeiras. Lembra que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, o amor ao dinheiro é raiz do quê? De todos os males. Prisões financeiras. E essas prisões que nós nos auto-prendemos, podemos dizer assim, essas prisões não permitem que sermos libertos pelo Senhor para agir como prova da libertação da graça salvadora em Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus quer libertar nossas vidas hoje, porque existe muito mais que Ele quer fazer através de nós.
Eu estou dizendo isso, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, por exemplo, o irmão Camilo está aqui, né, Camilo? Terminou a faculdade, né? Diploma na mão, né? Vou em busca do que? Da minha? Diploma da mão, vou em busca da minha profissão. Até rima, né? Um com um, né? Mas aí, o Camilo, permita usar o exemplo do irmão. O irmão pode usar esse diploma, sua profissão, como razão da sua vida. Eu sou um diplomado, tenho 3º grau completo, nível superior, não sou um qualquer. E olhar para o diploma, o meu orgulho. E tudo aquilo vir em volta da profissão, do dinheiro que ganha. Não faça isso não, meu irmão. Sei que o irmão não vai fazer. Mas isso é para a glória de Deus. Isso se torna uma prisão. Ou quando nós pegamos, quantas pessoas que valorizam mais os filhos do que Deus? Os filhos são uma prisão. É interessante o caso de José, né? Em tudo nós vemos na vida de José o quê? Deus agindo. E nós vemos também o quê? José homenageando a Deus com o nome dos seus filhos. A história da minha vida, da atuação de Deus, está registrada no nome que dei aos meus filhos. Meus irmãos, quem sabe, às vezes você pode até pensar, não, mas no meu lugar é na prisão mesmo, eu tenho que ficar preso. Mas está errado. O nosso lugar é servir ao Senhor. Servir ao Senhor como instrumentos vivos nas mãos dEle. Porque Ele faz muito mais do que a gente pede ou do que a gente pensa. Porque Deus transforma tudo. Ele pegou um presidiário e colocou como o governador da maior nação da época para suprir a fome do mundo na época. Deus transforma o mal em bem. Se Deus fez tudo isso com José, por que Ele não pode fazer com a minha e com a sua vida? Terceira lição que nós encontramos no texto é que Deus transforma o mal em bem, porque na vida de José, Ele transformou o pecado em perdão incondicional. Presta atenção, Deus transformou o pecado em perdão incondicional. Podemos até acrescentar em perdão e amor incondicional. Olha aí, agora nós vamos, irmãos, pensar um pouquinho. Olha para a história do pecado familiar de José. A família de José era pecaminosa? Com qualquer uma das nossas. Mas o que acontecia de singular lá, de diferente na família de José? Na família do homem Jacó, da sua esposa e da sua família. Irmãos, os irmãos de José carregavam na vida o que fizeram com José e com seu pai. Nós mentimos, nós enganamos, nós fomos falsos, nós fomos igual ao nome do nosso pai, enganadores. E eles carregavam isso o quê? Nas costas. Sabe por quê? Olha comigo lá, Gênesis capítulo 42. Gênesis capítulo 42, versículos 21 e 22. Quando eles chegam no Egito, pela primeira vez, José acusa eles de serem espiões, várias coisas aí e tal. Aí no versículo de número 21, eles dizem assim, olha, então disseram uns aos outros, na verdade nós somos culpados com respeito ao nosso irmão. Qual irmão? José. Porque vimos a angústia da sua alma quando nos rogava e não o quisemos atender. E por isso que esta angústia está vindo sobre nós. E Rúben lhes respondeu, não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir, por isso agora o seu sangue está sendo cobrado de nós. Ou seja, na consciência desses irmãos, o remorso estava ali. Nós pecamos contra José e contra o nosso pai Jacó. Agora o pecado está o quê? Batendo a porta e tendo o quê? Cobrando a dívida. Meus irmãos, os versículos 42, 43 e 44
melhor dizendo, os capítulos 42, capítulo 43, capítulo 44 do livro de Gênesis, mostra como Deus usou José para tratar o pecado no coração dos seus irmãos. Olha, vão lá, vocês têm pai? Tem. Então ele está bem? Está. Vocês têm mais irmãos? Temos um. Traz o seu irmão para ver, traz isso, fica um aqui. Lembra toda essa estratégia que José usou? Com certeza ele acumulou conhecimentos durante o seu tempo de gestor para trabalhar isso agora. E José foi usado por Deus para tratar o pecado do coração dos seus próprios irmãos. No capítulo 45, versículos de 1 a 15 do Gênesis, José se revela aos seus irmãos e ele demonstra amor acima do pecado que os irmãos tinham cometido contra ele. Isso é maravilhoso, porque Deus transformou o pecado em perdão o quê? Incondicional. Agora, nos capítulos de 46 a 50, o amor de José levou ele ao perdão incondicional. Capítulo 46 até 49 narra o quê? A vinda de toda a família para o Egito, lá para a terra chamada Terra de Gósen. Eles vão para lá e José os estabelece lá de forma maravilhosa. Capítulo 50, de 1 a 14, quem morre? Jacó, o pai da família. E aí, então, depois da morte, aí nós vamos para o versículo 15 do capítulo 50. Os irmãos de José lançam sobre ele uma artimanha. Versículo 15, né? Eles viram isso, né? Esse José nos odiar, nos retribuir todo o mal que lhe fizemos. Em versículo 16, então mandaram dizer a José: teu pai, antes de morrer, nos ordenou, assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto o quê? Eles falavam. Depois disso, seus irmãos foram, prostraram-se diante dele e disseram: seremos o quê? Teus escravos. Meus irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, essa artimanha, eles precisavam, os irmãos de José precisavam se perdoar em seus corações para desfrutarem da leveza do verdadeiro perdão que José já tinha dito a eles que os tinha perdoado. Versículo 19, ele diz: não temais, eu não estou no lugar de quem? De Deus. Versículo 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem para todos vós. Para o quê? Para conservar gente com o quê? Com vida. E versículo 21 do capítulo 50, não se preocupem, eu vou cuidar e vou sustentar vocês e toda a família. E José, dessa maneira o quê? Os consola, diz o texto bíblico. Os irmãos de José provaram do amor transformador de Deus na vida do seu irmão, do servo quem? José. Você vê aí, José, um José numa posição de governador ou um José na posição de servo? Não é isso que a gente vê? Não é isso que você vê na Bíblia? A gente comprova isso porque quem transformou tudo aquilo? Foi Deus. Vocês viram o nome do segundo filho? Efraim. Por que Efraim? Hein? Olha, o que ele diz? Olha, Efraim, Deus, o quê? Ele me fez o quê? Não, o nome do primeiro filho, perdão, de Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Quer dizer, não fazia mais diferença, porque ele já tinha o quê? Perdoado. Meus irmãos, quando nós vemos isso, na família de José, tinha um negócio lá, que eu sempre digo essa expressão, que o pecado na família de José era um pecado cultural. Como que era o nome de Jacó antes? Enganador. Depois foi mudado para quê? Para Israel, príncipe de Deus. Mas antes Jacó significava o quê? O suplantador, o enganador. O pecado na família do seu pai, dos seus irmãos, era cultural, era destruidor, era estarrecedor. Mas Deus era com José. Agora o amor e perdão são marcas eternas naqueles corações. O mal foi transformado em bem. E eu quero fazer uma aplicação pensando no seguinte: será que existem pecados e males em minha família ou na sua família
que precisam ser transformados em perdão, para que todos desfrutem do maravilhoso amor incondicional do Pai? Será que existe isso? Existe erro na sua família? Pecado que a gente vem colecionando? Será que os relacionamentos precisam de cura? Deus, Ele pode transformar todas essas coisas, mas nós precisamos nos colocar antes nas mãos do Senhor, nos entregando por completo a Deus, para que Ele realize a transformação necessária. Meu irmão e minha irmã, meus irmãos, minhas irmãs, se existe problema, pecado no seu relacionamento conjugal, entre os cônjuges, entre você e a sua esposa, entre a esposa e o esposo, Deus precisa transformar esse pecado em perdão, amor e graça. Se existe no relacionamento entre pais e filhos, também precisa acontecer da mesma forma. Se existe no relacionamento com outros familiares, outras situações, somente Deus pode transformar. Às vezes, irmãos, nós somos especialistas em ficar de mal do irmão de sangue, do primo, do cunhado, da sogra. Não falamos. E acho que está o quê? Acho que está tudo bem. Até canta um hino, tu no teu cantinho e eu no meu. Está tudo errado. Se existe isso, é pecado. E quem pode transformar? É Deus. Deus, como Ele fez na vida de José e família, Ele transforma o pecado. Ele transforma o pecado em perdão, em amor que é incondicional. E a palavra de Deus nos diz, Romanos 6, versículos 20 e versículo 21, o apóstolo Paulo escreveu lá o seguinte, olha. Romanos 6, versículos 20 e versículo 21, o apóstolo Paulo escreveu: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Outra versão diz: onde reinou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, onde reinou o pecado, superabundou a graça. Jesus Cristo veio para libertar de todo o poder do pecado. 1 João 3, versículo 8. Para isso se manifestou os Filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Toda a obra do pecado, toda a obra do mal. Portanto, hoje é dia de transformar o mal em bem. Hoje é dia de transformar o pecado em perdão e em amor maravilhoso. Em perdão e em amor incondicional. Você precisa disso na sua família? Renda-se a Deus, que Deus pode fazer. Chegando ao final dessa mensagem, meus irmãos, Deus transforma o mal em bem em toda a vida e em toda a família. Basta que cada coração se chegue a Ele. Cada um de nós, individualmente ou como família, como igreja, nos cheguemos a Ele com o coração aberto, quebrantado, o coração sincero, porque Deus transforma o quê? Tudo. Ele transforma tudo. Ele muda do fundo do poço para novas o quê? Perspectivas. Ele transforma o prisioneiro em providência para o mundo. Ele cancela o pecado e faz jorrar perdão e amor incondicional. Por isso, o convite é para você deixar Deus transformar tudo o que é necessário em sua vida e sua família agora. E vamos orar nesse momento? Eu gostaria que você pensasse nisso, para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. É um tempo de reconhecimento, irmãos. Existe mal dentro da nossa família, dentro da nossa vida? Existe mal na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família? Pecado, erro, vício, mau comportamento, relacionamento truncado, falta de perdão. Talvez você olhe para a história de José e veja tudo que ele sofreu, aquilo que tem acontecido dentro da sua família, dentro da sua vida. Mas Deus pode transformar tudo. Talvez você esteja lá no fundo do poço. Deus tem nova perspectiva para você, para a sua família. Quem sabe você está aprisionado pelo pecado. Deus quer usar a sua vida como bênção no mundo, como fez com José. Ou talvez o pecado está ali reinando. Deus quer transformar todo o pecado com arrependimento, com quebrantamento, com confissão, e em perdão incondicional, em amor maravilhoso. E somente Ele pode fazer. Você quer fazer
um compromisso com Deus agora, para a sua vida, para a sua família, se você quiser, eu convido você a orar ao Senhor e a pedir isso. Ou se você ainda não entregou sua vida a Jesus, é a noite hoje de você dizer a Jesus, é o momento de dizer, Jesus, por favor, transforma todo o pecado da minha vida em alegria da sua salvação também. Ó Deus, como o Senhor disse através de João, ó Deus, vem libertar a minha vida de todo o poder do pecado. Entregue sua vida a Jesus, entregue a sua família a Jesus, fala, Jesus, vem transformar a minha família. Vamos fazer um compromisso com Deus agora? Vamos fazer, vamos orar. Pai amado e Deus querido, nós nos colocamos diante do Senhor, diante do seu altar, diante da sua graça, como filhos amados, ó Pai, mas como pessoas que reconhecem, ó Pai, o quanto precisamos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, o Senhor foi com José, Deus, lá na prisão, na casa de Potifar, ó Pai, diante do faraó do Egito, diante de seus irmãos em todo instante. E o Senhor transformou a história dele de mal em bem. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, transforma também tudo que é preciso na nossa vida e na nossa família. Tira-nos do poço, ó Pai, tira-nos da prisão, ó Deus, tira-nos do pecado, ó Pai. Põe-nos numa nova perspectiva, ó Pai. Põe como instrumentos nas suas mãos. Põe-nos, ó Pai, para desfrutar de todo o perdão e todo o amor incondicional que o Senhor tem para a nossa vida e nossa família. Precisamos disso, ó Pai. Por favor, nos coloca nisso, porque precisamos, atua, transforma todo o mal em bem em nossas vidas, em nossas famílias, para que isso seja para a glória do Senhor, ó Pai. Nós clamamos isso e pedimos. E clamamos ainda, ó Pai, se há alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, que faça isso hoje, ó Pai, que diga ao Senhor Jesus que está arrependido dos seus pecados, que abra o coração para Jesus, que confessa a Jesus como Senhor e Salvador e abra a vida para receber Jesus como Salvador. Ó Deus, faz essa obra, que ela é somente feita pelo Seu Santo Espírito. Ó Pai, transforma o mal em bem em todas as nossas vidas, para a glória e honra do Seu nome. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos cantar Deus de promessas? Fique aí no seu coração agora, feliz, porque Deus é Deus de promessas e Ele pode transformar a sua vida. Se você quiser se colocar em pé agora, coloque aí, vamos cantar, a letra vai ser colocada aí. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Vamos louvar o os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, porque Ele transforma todo mundo. Amém? Eu quero convidar você aí na sua casa, mandar uma mensagem aqui no chat para os demais irmãos que estão participando do culto agora. Nós mandamos o nosso abraço a todos, que Deus abençoe a cada um e que Deus esteja cuidando de todos vocês, que tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor, que Deus esteja cuidando de todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam conosco e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite, uma boa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. É menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Ó, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Ó, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero